Então, hoje estamos aqui com a Mónica, que gentilmente cedeu aqui a permitir gravar isto, em que vamos trabalhar crenças relacionadas com o dinheiro, não é? Que surgem normalmente no nosso crescimento, crenças que vêm de comportamentos, de coisas que as pessoas nos diziam, daquilo que nós íamos ouvindo e também de vermos os nossos pais e as pessoas próximas a lidar com o dinheiro e a falar sobre o dinheiro. Portanto, Mónica, vamos começar aqui por partilhar as crenças que tu identificaste e os comportamentos que tu foste identificando em relação ao dinheiro. Ok, portanto, quando, por exemplo, eu tinha uma festa, não é? No aniversário, numa comunhão, o que fosse, e alguém me dava dinheiro, muitas vezes diziam: Olha, é para guardares, não é para gastares o dinheiro mal gasto. Ok. Pronto, isso foi crescendo a ouvir isto várias vezes. E o que é que isso, o que é que, porque assim, nem todas as crenças são 100% más ou 100% boas, não é? Que emoções é que esta crença, estas repetições que as pessoas faziam em relação a isto te traz, em relação ao dinheiro? Como é que isto te faz sentir em relação ao dinheiro? Portanto, que não podemos gastar dinheiro com coisas fúteis, não é? Temos que guardar o máximo que podemos, juntar o máximo que podemos. Portanto, não sei se estou a responder àquilo que tu Ok, queres estás saber. a dizer que esta crença te faz, em termos de comportamento, guardar o dinheiro, saber que não podes gastá-lo em coisas fúteis. Isto são comportamentos associados à crença, ou seja, coisas que tu associaste que deverias fazer devido a estas afirmações das pessoas. Uhum. E como é que tu, por exemplo, o que é que consegues dizer o que é uma coisa fútil? Ou seja, como é que tu fazes aqui o discernimento entre onde é que deves gastar o dinheiro e onde é que não deves? Coisas fúteis são aquelas coisas, sei lá, por exemplo, telemóveis, sei lá, uma máquina fotográfica, algo que não seja realmente preciso para o meu dia a dia. Sei Ok. lá. Algo que não seja preciso para a tua sobrevivência, no fundo, Exatamente. para a questão relacionada com o trabalho, ou seja, algo que seja extra sobrevivência, certo? Algo que seja, Sim. por exemplo, só para, por exemplo, um jantar fora, consideras fútil? Eh, por vezes, sim. Pois. Ou seja, tudo o que A seja. não ser que seja, por exemplo, de alguém que seja realmente muito importante para mim, por exemplo, o Ok. aniversário de alguém, fora isso, sim. E, por exemplo, comprares uma coisa só para, tipo, sei lá, uma coisa para te mimares. Sim, sim, isso já, pronto, acho que já não faria. Ok, pronto. E em relação a isso, como é que tu te sentes? Imagina, às vezes, já alguma vez te aconteceu querer comprar alguma coisa que não fosse obrigatoriamente tipo útil, não é? No imediato, mas que tu sentes, ok, até gostava de ter isto, sei lá, um miminho, Uhum. uma coisa até às Sim, 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 nem muito sim, sim. cara. Como é que E tu às te vezes até, sentes? por exemplo, um livro, Sim, sim, exatamente. Como é já que tu te aconteceu. sentes quando tens essa vontade, não é? E o que é que tu fazes? Eu acabo por não ceder e acabo por exemplo, até queria muito ter um livro, mas só de saber que vou gastar aquele dinheiro para um livro, pronto, acabo por não comprar. Ok, já não gastas porque não Fico, é, porque não, sinto-me mais porque limitado. exatamente, sentes-te limitada e sentes que aquilo é fútil. Sim. Ok, sentes-te limitada. Agora, achas que, imagina, se tivesses que quantificar ou avaliar o quanto é que essa crença te está, por exemplo, o quanto é que essa crença é positiva na tua vida, qual é que seria a pontuação de 0 a 100? De positiva, Sim, sim. hum, assim, acho que 70%. Acho que por um Uhum, lado também é bom, não é? claro. Senão uma pessoa acabava por gastar. Vai já tudo, não é? Exatamente. Ou seja, essa crença tem aí uma parte positiva, não é? Que ensina-te, ok, não gastes o dinheiro mal gasto. Agora, o que é que achas que poderias ressignificar aí para também te dar um bocadinho mais de liberdade para tu poderes gastar em coisas que não sejam necessariamente só aquelas coisas úteis para a tua sobrevivência? Como é que tu poderias transformar isso em algo que, ok, tem aqueles 70% positivos, que é ensinar-te a gerir o dinheiro e não esbanjar só porque sim, mas que Uhum. também te abre aí uma possibilidade de, ok, efetivamente eu se quiser gastar em alguma coisa que eu queira, por exemplo, um livro, que eu queira
não necessariamente porque é útil para eu aprender qualquer coisa ou para eu subir na carreira, mas simplesmente porque eu gosto de ler e quero ter um livro, não é? Que não te faça sentir mal ou que nem não te faça tipo abdicar de comprar aquilo só porque, não é? Não podes gastar dinheiro mal gasto, Mas queres que eu construa aqui uma frase? por exemplo. Sim, uma frase ou uma linha de raciocínio que te faça tipo abrir um bocadinho É assim, o uma pessoa horizonte. também acaba por ser um bocado merecedora de alguns mimos, não é? Porque lá está, também trabalho, recebo o meu próprio dinheiro, portanto, se eu souber fazer uma boa gestão dele, também por vezes posso mimar, porque também acho que é merecido. Pois, é porque Hum, senão estás a incluir os mimos como se fosse dinheiro mal gasto, percebes? E Pois. na verdade não é, nós precisamos de também trabalhar o nosso merecimento. É lógico Uhum, que é sempre dentro do espectro daquilo que nós ganhamos, não é? Se nós ganhamos X, não vamos mimar-nos com uma coisa que custa 5.000 euros, não é? Se nós não ganhamos sequer mil euros, não é? Porque isso uhum, é loucura quase, não é? Efetivamente isso é para ficarmos pior. Agora, se nós queremos um livro que custa 15 euros e podemos comprá-lo, ou seja, não vamos ficar ali tipo à rasca, nós também merecemos esse mimo. uhum. Cuidar de nós e mimar-nos não é dinheiro mal gasto, não é? Chegando Sim, ali, sim. tendo cuidado com os extremos, porque todos os extremos são perigosos, não é? Nem quem nunca gasta, nem quem gasta a mais, isso não é bom. Mas criar aqui um ponto de equilíbrio e perceber que mimar-te, cuidar de ti, não é dinheiro mal gasto. Dentro, Uhum. logicamente, da tua gestão. E por isso é que, acho que foi na outra sessão que eu falei da questão de fazeres os orçamentos, percebes? Tirar uma X Sim, percentagem para cada sim. área e teres uma área que é simplesmente para lazer, para essas, entre aspas, futilidades. Uhum, E esse uhum, dinheiro, pá, tu sabes que naquele mês tens aquele orçamento para gastar. Se calhar pode-te apetecer comprar 10 livros, não consegues comprar 10, mas compras dois, porque tens essa possibilidade. Ou queres ir jantar, tipo, tens 10 jantares de aniversário. Não podes ir aos 10, mas podes ir a 2 ou 3. Percebes? uhum. Portanto, Exatamente. destinar uma percentagem do nosso dinheiro para o lazer, para essas coisas que não são realmente fundamentais, mas que fazem bem e que fazem parte da vida. É porque o dinheiro é para nos servir, não é para nós sermos escravos dele. Exatamente. Certo, boa. Ok. E também para não causar ansiedade aqui nestes momentos de escolha, de decisão, de fazer coisas, não é? Tu sabes que tens aquilo, que não tens, pronto, ok, não dá, não dá, não é? Mas Uhum. permites-te. Boa. Mais crenças. Outra é que é preciso trabalhar muito para conseguir juntar muito dinheiro. Ok. E o que é que tu retiras daí, daquilo que tu já foste vendo e observando na vida? Que se calhar não é bem assim, não é? Pronto, não sei, eu também, tendo em conta depois os trabalhos dos meus pais, não é? Também é que me fizeram pensar, pronto, ficar com esta crença, porque realmente o meu pai trabalha muitas horas, não é? Para trazer um bom ordenado para casa e, portanto, isso é o que me fez, ficar com esta crença, pronto, enraizada também. Hum, mas claro que agora, hoje em dia, começo a perceber que se calhar as coisas não são bem assim, hum, e que não é trabalhar muitas horas que se consegue muito dinheiro. Hum, Também se calhar tem que se fazer uma boa gestão, não é? E claro, também depende um bocadinho dos trabalhos que temos. Hum, Pronto. É assim, efetivamente, se tu trabalhas muitas horas, primeiro quando tu colocas o dinheiro que ganhas associado ao tempo que tu trabalhas, tu pões um limite no dinheiro que podes ganhar, porque o teu número Uhum. de horas é limitado. Ou seja, imagina, tu trabalhes 10 e vamos supor que trabalhes 12 horas por dia, que já estamos aí num extremo que é completamente contraproducente, mas que trabalhes 12 horas por dia. Tu só podes ganhar mais se cobrares mais pela tua hora. Mas Uhum. estás sempre limitado, porque por mais que cobres, não é? Tu só podes trabalhar aquelas 10 horas por dia. E a verdade é uma: se efetivamente, isto para mim desconstrói completamente esta coisa, se efetivamente trabalhar muitas horas ajudasse as pessoas a enriquecer ou ganhar muito dinheiro, a maior parte das Havia muita pessoas, gente rica. exatamente, porque se fosse só a questão do número de horas que tu trabalhas, estava muita Sim, gente rica, porque há efetivamente gente a trabalhar muitas horas, a ter 2 e 3 trabalhos, sim, sim, e sim. infelizmente não estão ricos nem lá perto, não é? Portanto, só por aí já conseguimos desconstruir um bocadinho essa crença, não é? Porque nós vemos muita gente a matar-se a trabalhar quase para chegar ao fim do mês e ter dinheiro para pagar as contas e pouco mais. Uhum.
E depois temos o outro extremo, não é? Que temos pessoas que criam modelos de negócio que lhes permitem, não é que elas não trabalhem, porque elas também trabalham, não é? Mas criaram uma estrutura que lhes permite ganhar sem depender do tempo delas. Não é? Criaram modelos, por exemplo, eu lembro-me quando andava a estar no Porto que havia uma cadeia de cabeleireiros que era low cost. E aquilo era tipo quase uma linha de produção. Aquilo tinha, para aí, sei lá, era super barato cortar lá o cabelo, pintar o cabelo, mas tinha para aí 10 pessoas a trabalhar ao mesmo tempo. Era mesmo muito grande aquilo. E tinha aberto em imensos sítios. Ou seja, era um dono daquela cadeia, não é? Mas que abriu lojas em imensos sítios. E ganhava de todas as lojas e provavelmente só trabalhava na gestão. É? Ou seja, e na gestão, e na parte de orientar o marketing e tudo mais. E a questão do pessoal, a pessoa tinha trabalho na mesma, mas não estava ali a dar o corpo ao manifesto, tipo Sim, 10 sim, horas ou sim. 12 horas por dia, e estava a ganhar, imagina, de 10 ou 15 salões diferentes. Uhum. Percebes? E estou aqui a falar de um modelo de negócio físico, porque se nós formos para um modelo de negócio online, 100% online, em que as pessoas criam, por exemplo, cursos digitais, Uhum. ou, por exemplo, o curso de inglês estavas a falar, não é? Tem a plataforma digital, a pessoa, tu pagas um valor pelo curso, eles podem vender o curso a não sei quantas pessoas e só tens aquela obrigatoriedade de ir apresentar-te de 15 em 15 dias, ou seja, os atendimentos obrigatórios são aqueles. E Exatamente. eles podem ter alunos infinitos a fazer o curso, não é? E isso ainda tem aqui uma vertente presencial, mas imaginando, lá está, uma pessoa cria um curso online, 100% gravado, arranja uma forma de vender um curso. Tu podes vender o mesmo produto a milhões de pessoas e não tens que te apresentar para dar o curso. Uhum. Sim, Está sim. gravado. Portanto, tu podes trabalhar, como eu sigo pessoas que o fazem, tipo, sei lá, 3 horas por dia e estar a faturar muito mais do que uma pessoa que trabalha 12. Exatamente. Né? Portanto, e mesmo, por exemplo, essa crença de tens de trabalhar muito para ganhar dinheiro vem da questão de vender tempo por dinheiro, não é? Vender a tua hora por um preço. E vem Uhum. muito daquela época da segunda Revolução Industrial, em que as pessoas começaram efetivamente a trabalhar nas linhas de produção e se trabalhassem mais, ganhavam mais. Mas quem mais ganhava eram os donos das fábricas, que não estavam E se calhar ali trabalhavam muito menos horas. exatamente, não é? Só que né, estas crenças são passadas de geração em geração Uhum. e o mundo mudou imenso desde o tempo em que isso foi incutido até agora, não é? Por exemplo, os próprios agricultores, eles têm que trabalhar X tempo, mas eles não precisam estar ali todas as horas, eles podem produzir muito e não têm que estar ali todo dia. Ou seja, a agricultura não é uma coisa que dê muito dinheiro, mas podem vender não sei quantos melancias por um preço e ganhar muito mais do que uma pessoa que esteja o dia inteiro a trabalhar, a vender tipo a 5 euros a hora. Não é? Sim, sim. Faz Portanto, sentido. é, nós, quando éramos crianças, assumíamos e víamos, não é? Assimilávamos aquilo que víamos e assumíamos aquilo que nos diziam como verdade absoluta, porque estávamos num meio em que era a nossa referência e nós não tínhamos muita capacidade de questionar, não é? Nós só absorvíamos, tipo esponja, absorvíamos e criávamos a nossa visão do mundo. E a maior parte de nós foi limitada na visão do mundo que tem, porque cresceu numa família, né, não de pessoas, sei lá, que tenham grandes empresas ou que a maior parte de nós cresceu no meio de pessoas super trabalhadoras, né, mas que basicamente trabalhavam ali para conseguir trazer o suficiente para dar uma boa Tentar. educação aos filhos, né, sustentar a Sim. casa, às vezes tirar umas férias ou outras, mas nada que lhes permisse estar assim super desafogados, né? E depois e essas pessoas têm um determinado conjunto de crenças que só se formos expostos ou nos expusermos a outra realidade é que conseguimos perceber que há pessoas de outro ponto de vista que têm crenças diferentes e que por isso têm resultados diferentes e que lhes Uhum. abrem perspectivas, não é? Porque se tu achas que a única solução para ganhar muito dinheiro é trabalhar mais, então é esse caminho que tu vais seguir. Mas se tu começas a questionar, bem, será que há outro caminho? E começas a procurar outras pessoas, outras soluções, se calhar consegues encontrar uma forma e consegues encontrar outro caminho alternativo. É porque Uhum. abriste os Exatamente. horizontes, expandiste a tua mente e que te permite criar depois outro conjunto de crenças. Ok. Portanto, efetivamente, se tu tivesses que hum, alterar essa crença para algo que seja mais favorável para ti, antes de mais, quanto é que, em termos de
o quanto é que achas que essa crença é positiva para ti, para a tua vida e para o teu padrão de comportamento, porque isso depois gera pessoas, não é? E eu também era assim, É muito pouco trabalham positiva. muito, 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 muito e que acham que têm que sempre dar mais e mais e mais e mais, não é? E que às vezes não conseguem parar e desligar a ficha por causa dessa questão. Eu não vejo nada de positivo aqui. Ok. Então, como é que poderias aqui alterar essa crença para algo mais favorável? Por isso, como é que eu tinha dito? Achas que a quantidade de dinheiro é proporcional ao Sim, número não, de horas que trabalhas? não. Então, como é que podemos dizer isso? Tem que ser pela vamos definir pela positiva, ou seja, a quantidade de dinheiro que eu ganho Não é proporcional ao número. é Não, pela mas não pode negativa. ser, pois é. Pois, eu já ia dizer outra vez, não. Pode ser. Podemos, se calhar, colocar assim, por exemplo, a quantidade de dinheiro que eu ganho está mais relacionada com a forma como eu trabalho e com o modelo de trabalho que eu tenho, do que propriamente com o número de horas que eu dedico ao meu trabalho. Uhum. E claro que não estamos a falar aqui, por exemplo, que tu até podes ter um trabalho por conta de outrem, não é? Em que trabalhas o teu horário de trabalho e depois do trabalho tu investes, arranjas forma de investir o teu dinheiro em algum tipo de produtos ou coisas, não é? Que te permitam ter um retorno. Uhum. Nós aqui estávamos a falar do trabalho em si, mas tu também podes conseguir ganhar muito, não é? Se souberes investir o teu dinheiro. Lógico que quanto mais dinheiro tiveres para investir, mais depressa ganhas muito, não é? Porque se investes pouquinho de cada vez, vai demorar até tu conseguires ter retornos altos. Mas também temos essa perspectiva, não é? Para além da forma como tu ganhas o dinheiro, que é o teu negócio, o teu modelo de trabalho, também temos o que tu fazes com o teu dinheiro. E quem sabe investir consegue ganhar mais. Seja Uhum, investir em exatamente. ações, seja investir em imóveis para arrendar ou para um Airbnb, ou o que seja, que existem imensas opções de investimento, mas também é uma forma de tu conseguires ganhar mais dinheiro. Sim, sim. Mas aqui é em relação a essa questão do trabalho em si, não é o número de horas que define se tu ganhas muito ou pouco, é realmente a forma como tu trabalhas o teu modelo de negócio, por Uhum. assim dizer, que te vai abrir possibilidades, não é? Como se costuma dizer, work smarter, not harder. Ou seja, trabalha de forma mais inteligente e não mais. Uhum. E o segredo é mesmo esse, é encontrar as formas de transformar o que quer que seja que tu fazes em algo que possa continuar a trabalhar sem depender de ti. Ou então que tu possas escalar. Não é? Por exemplo, o coaching, em vez de eu dar de 1 para 1, fazer em grupo e dar de 1 para 10. A minha hora já vale mais. Claro que eu continuo a vender tempo por dinheiro. Só que estou a escalar esse tempo. Porque se uma pessoa me pagava 100, se eu consigo ter 10 ao mesmo tempo a pagarem, por exemplo, 90, né, eu numa Claro. hora ganho 900 em vez de ganhar 100. Uhum. Mas é por aí. Lá está aqui a questão do inteligente. Imagina, em vez de eu querer, por exemplo, atender ou ter 10 clientes novos de hora em hora, eu posso criar um programa de Pois, coaching em grupo em que tenho 10 clientes todos à mesma hora. pois, exatamente. E eu E trabalhas menos? trabalho menos e ganho o mesmo, por exemplo. Aqui, se fosse a Uhum. falar, em vez de eu trabalhar 10 horas para atender 10 clientes, eu trabalhava 1 ou 2 e atendia esses 10 clientes na mesma. E prestaria um bom serviço na mesma, logicamente, não estamos aqui a falar de perder qualidade. Por exemplo, na questão da fisioterapia, aí é mais difícil, não é? Porque é um trabalho mais físico, não é? Eu não posso. Sim. Faz E nas mais clínicas. individual também. Eles nas clínicas, o que é que eles fazem? Metem 4 clientes à mesma hora, para quê? Para rentabilizar o terapeuta. Eu já cheguei, enquanto fisioterapeuta, a trabalhar e a atender tipo 5 clientes numa hora. Pois. Que é o que as clínicas fazem para rentabilizar, percebes? Porque assim tem um terapeuta a Mas pagar. o trabalho que prestam não é de qualidade, de Exato, não certeza. é a mesma coisa de todo. Logicamente que não. Mas, por exemplo, um terapeuta, se quer escalar o seu serviço, pode criar um método,
Imagina, criar um método X para resolver um problema. Problema Y. Imagina que eu criei um método de tratamento e de intervenção que resolve a lombalgia, a dor nas costas, por exemplo. E eu posso ensinar esse método a outra pessoa e ter essa pessoa a trabalhar com o meu método. E aí até ganho de duas maneiras. Eu ganho porque ensino outros terapeutas a fazer o meu método que resolve um problema e posso criar, por exemplo, uma clínica em que tenho pessoas a trabalhar e a implementar esse método. Ou mesmo que eu não seja, mesmo que eu não tenha nenhum método de XPTO, posso ter uma clínica em que tenho pessoas a trabalhar para mim. E cada um está a atender à hora, não é? Tipo, atendo um cliente por hora, mas eu estou a receber desses clientes e não estou a trabalhar. E aí eu posso atender, em vez de atender, tipo, 8 clientes num dia, eu posso atender 30. Claro que tenho que pagar aos funcionários, mas mesmo assim tiro retorno, Sim, não é? compensa na mesma. É pensar aqui de que forma é que, ok, podemos ganhar mais, não é? Sem trabalhar mais. Exatamente. E existem imensos modelos de negócio que mostram que isso é possível. Basta, tipo, olha, tudo que seja franchising, eles ganham. E, não tão, e têm só que ensinar as pessoas e dar toda a parte do merchandising, não é? Tudo que seja lá está, clínicas, os próprios, as cadeias de supermercado, imensos negócios em que os donos, não é, estão a ganhar por cada um dos supermercados que existe. Claro que é assim, aumenta as responsabilidades, porque eles têm na mesma que estar atentos a tudo, mas depois eles têm uma equipa que trabalha para gerir cada supermercado, para gerir a estrutura global, ou seja, preciso também perceber o que é que isso tudo implica, mas é possível. E há imensos exemplos que mostram que é possível. Mesmo em Exatamente. modelos de negócio mais difíceis. Para não falar só no digital, não é? Porque o digital é fácil de perceber como é que funciona. Como é que tu consegues ganhar muito trabalhando menos. Claro, para conseguires criar uma máquina que te traga dinheiro consistentemente, tens que trabalhar até lá chegar. Mas depois de perceberes a dinâmica, de veres o que é que funciona, de alinhar as coisas, é mais simples. Faz sentido, Mónica? Sim, sim, sim. Faz todo sentido, sim. Boa. Mais. Continuando. Aquela questão de que deve-se juntar sempre dinheiro, não é? Ter o nosso pezinho de meia para caso de acontecerem imprevistos na vida. Ok. Pronto, também fui habituada a ouvir isto várias vezes. Mais uma vez, aqui, por exemplo, até que tu achas que essa crença, que essa afirmação que te foram repetindo é positiva e tem sido positiva na tua vida até agora? Assim, esta também é positiva e acaba por ir um bocado de encontro Há ao que outra. falámos exatamente à primeira. Hum, Portanto, é sempre bom uma pessoa não esbanjar todo o dinheiro e ter sempre algum guardado. Não quer dizer que seja para imprevistos, mas pode Uhum. ser para usufruir dele em lazer também, numa viagem. Sim, mas lá está. Quando tu gastas para imprevistos, como é que tu te sentes quando. Ou tu pensas que querem gastá-lo por alguma coisa que não seja um imprevisto? Se eu penso, Imagina, quando tu guardas o dinheiro só para a pensar, ok, eu tenho que guardar este pé de meia para se caso aconteça algum imprevisto. sim, só se for assim, não penso em gastá-lo. Pois, A não ser que eu te diga isto, por exemplo, o dinheiro que está aqui é para X. Se eu pois, definir para que é uma coisa. Se eu não definir aquele dinheiro, pronto, fica quase intocável. pois é isso. E quando tens que o gastar, como é que tu te sentes? Muito triste. Ok. Pronto, então efetivamente isso tem uma cota parte positiva, não é? Que é ensinar-te efetivamente que devemos poupar o dinheiro, não é? Agora, como temos aí toda essa questão dos imprevistos, gera muita ansiedade no fundo, se efetivamente até queres fazer alguma coisa. É aquela questão que nós já falamos, que é, ok, tens o dinheiro aqui, é para imprevistos, então tu nunca vais mexer nele a não ser que aconteça um imprevisto. Se tu Certo. dividires as tuas poupanças em vários lotes diferentes, não é? Poupanças para imprevistos, poupança para a viagem e poupança para investir. Aí já te abre todo um leque de possibilidades em que tu sabes que aquele dinheiro efetivamente é para imprevistos, mas que tens dinheiro para a tua viagem das férias e que tens Uhum. dinheiro que também estás a fazê-lo crescer. Mesmo as poupanças para imprevistos deveriam estar em algum produto que te traga algum tipo de retorno, pelo menos que cubra a inflação, não é? Porque senão estamos a perder dinheiro e agora que a inflação está positiva, perdemos efetivamente dinheiro todos os anos, mas que possas mexer nele rapidamente, ou seja, não é um produto que tem. Há produtos que para tu tirares o dinheiro precisas de uma semana. Não é? Quando estamos aqui a falar de uma poupança para imprevisto, é importante que tu tenhas esse produto em algum tipo de poupança, não é? De plano de poupança, que tu possas tirar o dinheiro de um dia para o outro sem stress.
e que não te traga perdas, porque também há produtos que têm perdas se tu retiras o dinheiro antecipadamente. Mas, efetivamente, ele deveria estar alocado a alguma coisa que te traga um retorno que pelo menos faça face à inflação. Porque senão, Ok. todos os anos que tens dinheiro na poupança, como dizem os gurus de investimento e de finanças, que não é o meu caso, mas que eu sigo bastante, todos os anos que tens o dinheiro na poupança, estás a perder dinheiro. E agora que a inflação é positiva, não é? Que existe inflação e que estamos a falar, acho que é 5, 6% de inflação. Se tu tens, se tu tens 100 euros nas poupanças, tipo, para o ano esses 100 euros já só valem 95 ou 94. Pois, E assim sucessivamente, cada vez que a inflação aumenta ou se mantém. aumenta. Portanto, ter dinheiro nas poupanças é estar a perder dinheiro. E é isso que não nos ensinam, não é? Porque ensinam, ok, deves poupar, está certo. E devemos, não é? Não devemos gastar tudo aquilo que ganhamos. É um dos primeiros princípios da parte da liberdade financeira, é efetivamente retirarmos uma parte para nós, para pouparmos. Só que depois também não nos ensinaram porque provavelmente também não sabiam, não é? Não podemos exigir das pessoas aquilo que elas não sabiam. Nós hoje temos muito mais conhecimento e as coisas estão muito mais fáceis de chegar até nós. Mas é efetivamente isso, é gerir as poupanças de forma a que tu queres fazer uma viagem, possas fazer e tens a tua estrutura de poupanças para isso. Se queres investir a longo prazo, tens uma porcentagem que é para isso, mesmo que seja pouquinho de cada vez. E aquela poupança que é efetivamente para os imprevistos, coisas que uma pessoa não quer que aconteçam, mas que às vezes acontecem, teres essa poupança também investida em algo que te traga pelo menos um retorno que cobre ali a inflação para tu não perderes dinheiro. Exatamente. Boa. Ok. Mais. Pronto. E pronto, o que também me diziam muito e que também me ficou gravado foi que ele ganha muito dinheiro, o dinheiro subiu-lhe à cabeça, ele está tolo. Ok, associarem o dinheiro quase à loucura, não é? Mesmo, ao extremo mesmo. Sim, como se as pessoas que ganham muito dinheiro fossem malucas ou lá está, Sim. subir-lhes à cabeça o dinheiro. Fez-lhes mal o dinheiro, não é? Tanto dinheiro que ele nem sabia o que fazer, ficou tolo. Meu Deus, ficou maluco. E então, o que é que tu retiras daí? Assim, isto no fundo até me dá vontade de rir, não é? Porque hoje em dia percebo que não é assim. As pessoas não é o dinheiro que vai pôr as pessoas, sei lá, tolinhas ou pronto. Sei lá, eu acho que é preciso é saber fazer uma boa gestão, mesmo tendo, sei lá, alguém ganha até um grande prémio, não é? Por exemplo, Euromilhões. A pessoa tem é que saber geri-lo, saber investi-lo, lá está. Pronto, no fundo não sei muito bem o que é que as pessoas queriam dizer com ficou tolinho ou Pois, sim, também não sei, é verdade. não sei, nunca ouvi nenhum caso, nunca ouvi nenhuma história em concreto. Pronto, ouvia muito este. Pronto, Mas era parece no que sentido, não era no podíamos sentido, ganhar muito pois, dinheiro, porque senão, não acontecia pronto, qualquer coisa má, não qualquer era? coisa é, por isso não dava jeito. Que chatice. Não sei. Meu Deus. Olha, eu associada a isso, tipo, subiu-lhe à cabeça e não sei o quê, e eu cresci, lá está, porque como eu comentei contigo, o meu pai comentava muito, às vezes as pessoas que tinham muito dinheiro, tipo, comentava e falava com, tipo, no mau sentido, como se essas pessoas fossem más pessoas, ou lá está, como se as pessoas só enriquecessem se tivessem roubado o dinheiro, e por isso eram más pessoas, e eu cresci, tipo, a achar que se eu quisesse ganhar muito dinheiro era má pessoa. Então, Pois. tipo, até há bem pouco tempo, estamos a falar até para aí, estamos em 2022, até há 7 anos atrás, eu não queria ganhar muito. Eu dizia a boca cheia, tipo, eu por mim trabalhava de graça, tipo, não, porque eu achava efetivamente que as pessoas que tinham muito dinheiro e que queriam ganhar, só o facto de querer ganhar muito dinheiro, não é? De querer ter dinheiro era mau. Uhum, Fazia de mim má pessoa, eu fazia uma associação mesmo muito grande e entre uhum. ser boa ou má pessoa e querer ter muito dinheiro. Infelizmente conheci pessoas que me fizeram primeiro perceber que há pessoas que têm muito dinheiro e são muito boas pessoas, né? Porque é como eu digo, vivi limitada naquele meio em que grande parte das pessoas que eu conhecia, tanto colegas como pais de colegas e não sei o que, eram tipo, tinham uma vida assim muito parecida com a minha, uma vida
nós não éramos pobres, mas também não éramos ricos. E eram a maior Uhum. parte, eram quase todos trabalhadores por conta de outrem. E então tinham aquele ordenado, pronto, faziam a sua gestão e tudo mais. Quando eu comecei a trabalhar, comecei a conhecer pessoas que tinham empresas e pessoas que conseguiram construir a sua riqueza do nada através das suas empresas e pessoas muito honestas, não é? Pessoas que tinham empresas, mas que eram efetivamente honestas e faziam as coisas às direitas. E que, para além de serem honestas, eram boas pessoas, porque elas usavam o dinheiro para ajudar outras pessoas. E isso começou-me ali calma aí. Então, afinal, ter dinheiro é fixe, é bom, porque eu com o dinheiro posso ajudar pessoas. E efetivamente há pessoas que têm muito dinheiro que não são ladrões, que ainda por cima são boas pessoas. E começou ali a fazer, tipo, começou-se ali a juntar alguma coisa na minha cabeça. Porque eu fazia mesmo essa associação muito profunda e, e até, claro, acho que toda a gente quer mais dinheiro, né? Porque o dinheiro é bom Exatamente. e permite-nos fazer coisas, mas eu, tipo, por um lado queria, mas por outro não queria querer, não é? Porque achava que se eu quisesse mais dinheiro era má pessoa. E isto depois, eu também, desde cedo comecei, quase praticamente comecei a trabalhar, comecei também a trabalhar por conta própria, não é? Portanto, mesmo até para cobrar os meus serviços, eu tinha muita resistência, não é? Porque pensava, tipo, não vou cobrar muito, não me sabia valorizar e depois também tinha muito essa coisa de se eu tivesse a cobrar mais, lá está, que era má pessoa, porque só pensava no dinheiro. E como ainda por cima eu comecei a trabalhar como fisioterapeuta, que é uma coisa que ajuda pessoas, eu ainda me sentia pior em cobrar muito alto, porque achava, quer dizer, eu estou aqui a fazer uma coisa, as pessoas precisam mesmo disto e eu estou a querer pedir muito dinheiro por isto. Portanto, estas coisas efetivamente limitam-nos. E estavas a dizer, ai, subiu-lhes à cabeça o dinheiro, não sei o que, ficou-te lindo. Eu tinha muita Também cena. se calhar por estas histórias que se ouvem, não é? Pronto, sejam políticos, sejam pessoas mais famosas, conhecidas, desviou não sei quantos milhões, e se calhar também é isto que depois as pessoas começam a associar, ok, tem muito dinheiro, olha, é uma pessoa tolinha, não sei. Aquela do vizinho, não sei se também ouviste isso, mas que, por exemplo, tens de ter cuidado, se tiveres muito dinheiro, só vêm os abutres atrás de ti, tipo, não tens amigos verdadeiros porque tens muito dinheiro. Sim, Tipo, sim. como se as pessoas que tivessem muito dinheiro não conseguissem ter amigos verdadeiros, porque as pessoas só se Uhum. aproximavam delas Por pelo causa do dinheiro, sim, sim, horrível, também. horrível, não é? Tipo, claro que depois nós queremos ganhar mais dinheiro e queremos ter muito dinheiro, mas com tudo isto à nossa Ficas volta, com o pé atrás. sabotámos-nos completamente no Sei, é. processo e ficámos efetivamente, primeiro, racionalmente com o pé atrás por causa de tudo isto que não desconstruímos, e depois, mesmo depois de desconstruir racionalmente, é difícil libertar-nos disso emocionalmente, ou seja, é difícil quebrar os padrões a sério para nos permitir ter realmente o dinheiro que nós gostaríamos de ter. Portanto, também o dinheiro, tens de ter cuidado, se tiveres muito dinheiro, depois, olha, as pessoas só querem saber tipo, por causa do dinheiro. Já viste o quanto isso nos desvaloriza Isso enquanto também se ouvia pessoas? muito. Olha, Não é? por acaso não me lembrei disso, mas também ouvi E a muito. outra velha máxima de o dinheiro não traz felicidade. Não é? Como se Sim, não traz felicidade, quase que parece que traz infelicidade, não é? Para que é que tu queres dinheiro? Tipo, o dinheiro não te vai fazer feliz. Efetivamente não faz feliz sozinho, mas contribui para, não é? ajuda, ajuda, Efetivamente ajuda muito, não é? Porque claro. também se até podes ter, tipo, primeiro, falta de dinheiro é a causa de maior parte das discussões em família, não é? Portanto, tu até podes ter uma relação com uma pessoa que gostas muito, mas se não tens dinheiro para as coisas, não é? E estás sempre a estressar com o dinheiro, a relação também não vai estar muito bem durante muito tempo, não é? Porque gera ali Claro. desconforto, não é? Stress. Portanto, efetivamente são coisas que, aquelas frases feitas que vão sendo passadas de geração em geração e que ficam aqui super enraizadas na nossa cabeça, não é? Mesmo, Que nos fazem, tipo, de certa forma, quase repelir o dinheiro é verdade. e não conseguir encontrar formas de ganhar mais e até termos, como eu tinha, problemas em admitir que queria ganhar mais dinheiro e que queria ter muito dinheiro. Um absurdo mesmo. Completamente. Mas eu era mesmo uma cena super, super presente. E eu já consegui desconstruir e desbloquear muita coisa, mas sei que ainda é preciso muito mais. Esta questão do dinheiro é algo que é capaz de ser das coisas que mais foi martelada no nosso dia a dia, para além destas Não é afirmações, não é? fácil. Destas crenças, foi tudo aquilo que nós vimos, não é? O facto de tu veres o teu pai a trabalhar muitas horas, o facto de ficares provavelmente sem os teus pais porque eles tinham que trabalhar, ou seja, passares tempo com este ou com aquele, ou com os Sim, com avós, ou com quem que familiares. seja, não é? Porque os Sim, teus sim, pais não sim. estavam.
E de Sim, certa também tínhamos falado nisso, não é? Que os pais iam trabalhar e sim, nós, pronto, ficávamos com ficávamos. familiares e Aquela pronto, e eles questão iam trabalhar para ganhar dinheirinho. para ganhar dinheirinho, exatamente. E a questão também, que, por exemplo, a questão de tu pedires uma coisa aos teus pais, não sei se acontecia contigo, e eles dizerem, não posso, não te posso dar, não podemos, não temos dinheiro para isso. Uhum, Quando uhum. na realidade, até Ou tinha. tu não precisas disso, ou agora não. Pois, quando na verdade, tipo, há formas diferentes de fazer as coisas e de educar, não é? Claro que lá isto não é julgamento nenhum, porque os nossos pais fizeram o melhor que sabiam e fizeram muito bem, e nós Claro, estamos claro aqui que sim. hoje, e muito amor e muito respeito por eles, mas efetivamente essa coisa de não posso, não temos dinheiro para, o que é que introduz aqui? Uma mentalidade de escassez. Uhum. Quando na realidade às vezes é uma coisa que efetivamente tu não precisas, não é? Mas até é capaz de custar 1 ou 2 euros. E eles dizerem não temos dinheiro para, mostra que, tipo, numa criança não é que não há dinheiro, não há dinheiro. Tipo, somos pobres, o dinheiro é escasso, percebes? Quando efetivamente eles até podiam, as pessoas até podiam não comprar aquilo, mas dizer de outra forma, olha, nós até temos dinheiro para isto, mas precisas mesmo disto. Eu, por acaso, tive uma vez uma cliente numa sessão que nós falávamos muito disso e ela fez uma coisa fabulosa com a filha, que ela tinha uma filha pequenina e a filha passou e numa loja e viu um copo, um conjunto de copo e prato da Mini. E ela, pronto, e ela antes também dizia assim, ai, não temos dinheiro, filha, não temos dinheiro para isso agora. Mas depois de conversar comigo sobre isso, começou a tentar encontrar formas alternativas. E o que é que ela disse à filha? Ela não disse, ela perguntou, ó filha, tu não tens muitos copos lá em casa e pratos? Achas que precisas mesmo disso? E a filha começou a pensar 2 vezes. Realmente eu tenho. Aí a mãe perguntou assim: que uso é que tu achas que vais dar a isso? E ela começou tipo a questionar a filha e fê-la perceber que efetivamente eles até podiam comprar aquilo, mas fê-la chegar à conclusão que ela efetivamente não precisava Não daquilo, precisava. né? E não ia fazer grande diferença porque ela já tinha imensos copos e pratos e não precisava de mais um, só porque era Uhum. bonito, né? Só porque era muito bonito. E aí já deixa várias mensagens positivas, que é primeiro ajudar a pessoa a questionar se realmente precisa daquilo, se realmente vale a pena. Mas mostra que, ok, tipo, tu até podias comprar isto, mas será que vale a pena gastar o teu dinheiro nisto quando tu já tens isto, aquilo e aquele outro que faz a mesma coisa? Não é? E foi muito bom, não é? Foi muito bom e é bom porque assim ela vai incutindo crenças diferentes na filha, não é? E nós podemos fazer isso, primeiro desconstruí-las em nós e depois passar para as gerações Claro, futuras uma melhor relação com o dinheiro, porque isto realmente limita imenso o nosso potencial e aquilo que nós fazemos para poder ter mais liberdade financeira e não ter uma vida simplesmente a trabalhar para pagar contas. Aí sempre a contar os tostões e estressada com o dinheiro e se acontece alguma coisa tipo, ai, será que eu tenho, será que eu não tenho, não é? Tipo, ter pelo menos essa liberdade. Não estou a dizer tipo sermos milionários, não é? Porque há pessoas que não querem e não é preciso, mas termos essa liberdade de, como eu via aqueles clientes que têm negócios e que estão bem, não é? Olha, tipo, querem fazer uma viagem e eles não estão preocupados, tipo, a contar os trocos para ver se podem fazer a viagem, não é? sim. Eles querem e vão, não é? E querem fazer um cruzeiro, vão porque sabem que podem. Acontece alguma coisa, por exemplo, tenho um cliente agora que é de fisioterapia, que ele teve um acidente foi operado no privado. E ele até tem seguro, mas ele adiantou o dinheiro da operação porque podia e porque assim agilizou o processo. Ou seja, ele tinha 6.500 euros na boa para adiantar hum, e pagar ao hospital para depois, quando o seguro tratar dos papéis, lhe dar o dinheiro. Né? Isso é liberdade. É Pois. tipo, e o dinheiro é muito bom para isso, né? Porque o dinheiro efetivamente é moeda de troca para praticamente tudo. Né? Para coisas que são necessárias e essenciais e para coisas. Aqui falamos de uma coisa que foi um inconveniente e uma urgência, né, que surgiu, e infelizmente foi um imprevisto negativo, porque ele teve um acidente e o dinheiro serviu para suprir essa necessidade sem stress. E como serve para ele fazer fisioterapia em casa, tipo, e pagar as sessões individuais e tudo mais, super tranquilo. Depois temos o outro lado, que é ok, tipo, queres ir viajar, queres fazer aquilo que tem valor para ti. Podes fazê-lo sem estar a estressar, Sem tipo, eu problema. agora vou gastar este dinheiro e depois ele pode fazer Pode-me falta para fazer falta. aquilo, não é? Pois é isso. E se ele não estás com aquele peso, com aquela culpa, portanto é mesmo importante percebermos que crenças é que estão enraizadas em nós, desconstruirmos essas crenças e começarmos também a traçar o nosso caminho de forma a abrir essas perspectivas, de ganharmos mais, de percebermos onde é que podemos investir o dinheiro, aprendermos a gerir o dinheiro, para criarmos aqui uma relação mais positiva
com o dinheiro, porque ele faz Com parte da mais nossa leveza. vida, não é? Exatamente, com mais leveza e com estima e uma relação positiva mesmo, para que ele nos sirva, não é? E nós também nos saibamos respeitar e cuidar da melhor maneira, não é? Não é esbanjar a torto e a direito, mas também não é Claro, deixar a sete chaves num cofre e nunca mais o gastar, porque o dinheiro é energia e também precisa de circular, não é? Precisamos de pôr ali a fluir, em claro, movimento. não é de forma inconsciente, não é? Nunca é isso que eu apregou, mas é aqui termos uma boa relação para que ele não nos cause tanta angústia, tanto stress, tanto desconforto, não é? Uhum, Ele faz exatamente. parte, muita parte da nossa vida. E se queremos fazer grandes coisas, não é? Ou realizar os nossos sonhos, o dinheiro faz parte disso também. Claro que Certo? sim. Certíssimo. Como é que se sente aqui no final desta esfrega em relação ao dinheiro e às crenças? É bom ouvir pronto, a tua opinião e ter outras ideias e abrir um bocado a mente, porque uma pessoa foca tanto na parte mais negativa do dinheiro, não é? E é bom levar as coisas com mais leveza e não se estressar tanto, e tu sabes que eu estresso muito, não se estressar tanto com esta questão do dinheiro e não viver sempre preocupada com o que pode acontecer, com o que está a acontecer e se ele chega, se não chega. Pronto, e deixar fluir um bocadinho mais. Já está Boa, a energia, portanto tem que fluir. exatamente, é isso mesmo. Boa, Mónica.